Poema 79. É dever de todo ser humano trabalhar pela felicidade e pela paz desse mundo. Nidai Sama. Outro dia, nesta mesma coluna, afirmamos que a fé deve estar de acordo com a lógica. Portanto, acredito que os senhores tenham compreendido. No entanto, recentemente, um responsável da igreja regional fez uma nova pergunta relacionada ao assunto que apresentarei a seguir. Trata-se de uma fiel que ingressou na nossa igreja há cerca de 2 anos. Tornou-se messiânica devido à cura de infiltração pulmonar do marido. Em fevereiro deste ano, o filho de 2 anos de idade contraiu pneumonia. Ao pedir orientação ao responsável da unidade religiosa, este se dispôs a curá-lo e desde então passou a ministrar-lhe de orei fervorosamente. Contudo, não houve melhora significativa e, por fim, o menino chegou a correr risco de vida. Dias atrás, recebi um telefonema solicitando-me pedido de graça. Depois disso, a criança obteve melhora. Contudo, a mãe continuava preocupada com o estado de saúde do filho e recorreu ao chefe de igreja, indagando-lhe que procedimento tomar. Assim, ele veio procurar-me, trazendo a mãe e a criança. Minha resposta foi a seguinte: uma doença tão simples como a pneumonia não deveria perdurar tanto tempo. Infalivelmente, deve existir algum ponto que não esteja correto. São 2 as causas. Uma delas constitui um grave erro e, por tratar-se de um assunto particular, manteremos em segredo. A outra é extremamente relevante e, como desejava que o chefe da igreja também a ouvisse, expliquei detalhadamente. Já que os pais dessa criança haviam ingressado na nossa igreja há 1 ou 2 anos, o pai ou a mãe é que deveriam ter ministrado de orei ao próprio filho, acometido de uma simples pneumonia. Caso assim tivessem procedido, a criança já estaria restabelecida. No entanto, os pais, interpretando de forma equivocada a situação e sem mesmo se preocupar em ministrar de orei ao filho, incomodaram o responsável da unidade religiosa solicitando-lhe de orei, procedimento completamente fora da lógica. E o responsável, por sua vez, diz que foi até a casa da criança ministrar-lhe de orei por algumas vezes. Portanto, a atitude de ambas as partes está completamente equivocada. Originariamente, a função do responsável de uma unidade religiosa é o encaminhamento à fé das pessoas que ainda não são membros. As que já o são têm a permissão de Deus de realizar a cura das doenças. Por conseguinte, em se tratando de doentes na família, quem deve ministrar de orei são os próprios familiares. No caso apresentado, apesar de membro, a pessoa recorreu ao responsável da unidade, o que significa atrapalhar suas atividades. Por outro lado, o responsável deveria ter ensinado o membro a respeito do assunto, mas ele não percebeu isso, fazendo-me imaginar que ele se encontrava completamente desatento. Em casos excepcionais, esse responsável até pode ministrar de orei, solicitando a Deus sua permissão, mas por pouco tempo. Em suma, quando nada está de acordo com a lógica, não é possível receber graças. Por exemplo, os diretores, os responsáveis da igreja regional, os responsáveis de unidades religiosas e demais ministros, de acordo com sua posição e cargo, devem atentar para não incorrer na falta de lógica. Para tanto, é preciso empenhar-se habilmente na leitura de ensinamentos, visando ao polimento da própria inteligência superior, Tie-Shokaku. E dessa forma, em qualquer situação, conseguirão perceber se estão ou não de acordo com a lógica. Não se deve esquecer a diferença entre Daiju e Shoujo. Sempre devemos dar prioridade à expansão da obra divina e deixar os assuntos particulares em segundo ou terceiro plano. Ao procedermos dessa forma, tudo correrá convenientemente, ou seja, se agirmos dentro da lógica, considerando perdas e ganhos de forma global, poderemos receber muitas e muitas graças. É evidente que, se causarmos o menor transtorno à obra divina,
as coisas não correrão a contento. Seja como for, trata-se de uma gigantesca atividade de salvação da humanidade e, além do mais, Deus está com muita pressa. Portanto, é preciso refletir profundamente sobre isso. Jornal Eico, número 213. A fé deve estar de acordo com a lógica, em 17 de junho de 1953. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.